Então, boa noite aos irmãos. Então, assim como o pastor Neil falou, eu sou o pastor lá em Boninal. Eu fui consagrado fez um ano, esse ano agora. E o meu objetivo de estar aqui é para que o reino de Deus avance. Esse é o meu intuito. E eu estava conversando com o pastor Viana, uns dias atrás, porque eu trabalho de pintura e eu estou sentindo alguns probleminhas de coluna. E eu não estava conseguindo mais ficar em escada. Não que eu não queira trabalhar, porque eu já trabalhei e teve os momentos que eu passei difícil com a minha coluna, e teve 2 noites que eu não conseguia dormir. Aí eu levantava e sentava no sofá e esperava o sono voltar. E ali eu lendo o livro de Jó, consegui ler o livro de Jó, e no final dos versículos do livro dos capítulos de Jó, a partir do capítulo 38, aí Jó clama a Deus, e a partir daqueles capítulos, nós vemos Deus respondendo a Jó. E aí ele fala que, ele diz: eu bem sei que todos os seus projetos não podem ser frustrados, né? E eu lembrei do pastor Viana, e liguei para ele, comecei a conversar com ele. E desde o meu, antes de eu ser consagrado a pastor, Deus acendeu uma chama no meu coração. E o meu pai, ele chama Clóvis, ele foi pastor também. Alguns irmãos aqui conhecem bem. E eu falei para ele, porque eu estava sentindo algo diferente no meu coração. E muitas vezes eu chorava, mas era algo novo para mim, e eu não sabia. Aí eu perguntei ao meu pai que eu tinha um desejo de servir a Deus, mas que Deus estava me chamando ao ministério. E aí o meu pai falou se eu tinha a fé que eu poderia. E eu fiquei só com o meu pai sobre esse assunto, e eu lia livros, e nos livros fala que a gente não devemos, vamos dizer, ir por nós próprios, como se fosse um anúncio, que deixaria que outros reconhecessem, né? Mas a chama continuou dentro do meu coração, e foi aonde que o pastor Neil, eu acho que ele não vai lembrar, mas ele foi na emancipação lá em Boninal. A igreja desse ano inteirou 3 anos, como uma igreja que tem um pastor, e a gente já tem um privilégio de tomar ceia. E eu lembro que tinha, no final do culto, tinha 2 montes de cadeiras assim, e eu estava sentado em um, e o pastor Neil sentou no outro. E eu falei com o pastor que sobre a obra, né? Sobre a necessidade da obra, tanto em Boninal como em Conceição. E aí o pastor Neil me falou se eu tinha um chamado que eu conversasse com o pastor Eduardo, pois o pastor Eduardo, ele estava na direção à igreja em São Norberto. E aí o pastor falou para mim que se eu tinha o chamado, que eu se manifestasse, porque a obra tinha pressa, né? E aquilo, não porque o pastor me falou, mas aquilo me incomodou, porque eu não sabia como falar. Por isso eu digo para todos que são aqui, se tem chamado, se Deus tem colocado algo em seus corações, converse com seu pastor. Faça do seu pastor o seu melhor amigo, os seus irmãos, e fale o que Deus tem derramado em seus corações, porque a obra, assim como cantou aqui o hino,
O campo é grande, mas são poucos os ceifeiros. Tem muitos lugares que não tem pastores, tem muitos lugares que precisa de obreiros, precisa de homens valentes para levar a palavra de Deus. E é preciso levantar. Assim como Deus falou com Josué, ele chega para Josué e fala: meu servo é morto, levanta-te. E ele pediu para que Josué levantasse, né? E eu estou aqui, e ali eu levei, continuando a história, levei a minha conversa ao pastor Eduardo, de São Norberto, e ali ele me orientou a passar a estar diante da igreja. Foi onde eu me pus diante da igreja, e a igreja teve um tempo de 2 anos orando, e aí ela aprovou a minha consagração como pastor, que foi o pastor Viana que esteve no dia. Então eu agradeço a Deus muito, que Deus tem sido bom para mim. Há 15, eu acho que, eu não me lembro a data, mas eu creio que foi quando começou a construir o templo lá em Boninal. O irmão Araújo, que faz parte aqui da igreja, ele foi lá ajudar. E eu vim aqui, primeiro eu trabalhava como ajudante de pedreiro, ajudante de gesseiro. E o irmão me falou sobre alguns trabalhos, que lá eu ganhava bem pouquinho, e aí eu vim para cá. E aí o meu objetivo era fazer seminário, conhecer mais o pastor Viana e o pastor Neil, e encontrar uma jovem, né, para casar, porque eu era solteiro, que eu tinha um desejo para a obra. É interessante o trabalhar de Deus. Eu vim aqui para São Paulo e quando eu ia dormir, porque lá na igreja, uma das coisas que eu fazia era limpar o salão e ensinar crianças. E eu almejava, mas eu falava para Deus: mas como eu vou ser pastor? Eu não tenho um trabalho fixo, porque eu ganhava bem pouco. Eu não tenho uma casa e eu também não tenho uma companheira. E surgiu muitos emprego por aqui, né? Mas o meu coração estava lá na obra, né? E eu chorava e clamava a Deus e muitas vezes não entendia. Foi aonde que eu comprei a passagem e estava decidido aí, depois entreguei, depois voltei atrás e depois decidi ir para Boninal. E chegando lá, Deus tem me orientado e tem queimado o meu coração para aqueles lugares ali. A obra em Conceição também precisa de um pastor, está sem um pastor. E a igreja em Boninal também estava sem um pastor. E aí foi aonde, com todo o processo, eu fui consagrado. E o meu desejo está aqui, é pregar o evangelho do reino de Deus e anunciar as boas novas, né? Mas não só no domingo, no sábado, na quarta-feira, mas o meu intuito é estar dia após dia, começar de segunda a domingo, porque a obra, ela não começa só no domingo, ela começa de segunda a domingo, né? Precisamos evangelizar, precisamos visitar, e lá é um trabalho difícil e precisa de apoio, assim como os pastores têm ido lá, os irmãos que puderem ir, temos a casa lá, eu e minha esposa, que o pastor já apresentou. Os irmãos podem ir até lá e podem estar nos ajudando. E aí, só finalizando a história, aí minha esposa, que a gente ainda não tinha
casado, ela estava aqui em Conceição, em São Paulo. Aí eu falava, em Conceição não tem jovens, né? Em Boninal não tem jovens. Mas chegou a pandemia e a Angela, ela teve que retornar, porque ela trabalhava, fazia faculdade e ela não tinha como pagar a faculdade, não tinha como pagar a casa que ela alugava, ela foi para lá. E a gente começou a conversar, né? Mas antes disso eu já tinha começado a fazer a minha casa. Então, trabalhar de Deus é muito bom. Muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, mas Deus, Ele provê tudo. A Bíblia diz que nós devemos primeiramente buscar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Só devemos se pôr à vontade de Deus. Aí foi aonde eu conversando com a minha esposa e a gente noivou, foi tudo em um ano e depois casamos. Eu não tinha emprego, Deus me deu emprego, eu trabalho com pintura. Eu não tinha casa, Deus me deu uma casa. Eu não tinha esposa e Deus me deu uma esposa. Então sirva a Deus com fidelidade. Hoje nós vamos estar... eu queria agradecer também porque na época que eu estava em Conceição, meu pai, ele frequentava a igreja onde o pastor Carmesino, o pai da minha esposa, liderava e era pastor. E eu pequeno, eu vi o pastor Viana e o pastor Neil pregando por lá. E eu pensava, quando eu crescer, eu quero estar pregando também. Então, eles são referência para nós. Lá na Bahia, o pastor Neil e o pastor Viana, nós respeitamos a todos os pastores. Eu tenho o pastor Eduardo também como meu pastor, eu sou pastor, mas eu tenho ele como meu pastor. Mas o pastor Viana e o pastor Neil é algo diferente para nós lá. Nós amamos os pastores, porque eu cresci vendo esses pastores. Quando eu fui ser consagrado, o pastor Eduardo me orientou a escolher o pastor Viana, pois ele é pioneiro por aqueles lados de lá, Conceição e Boninal. Então, que Deus nos abençoe. Hoje vamos estar estudando a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 16, do 1 ao 13, o chamado de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. Eu vou estar lendo, após eu vou orar, e depois nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 1 do capítulo 16 de 1 Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício.
E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esses. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é esse mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Oremos a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela responsabilidade, o privilégio, que não só a mim, mas a todos aqueles que têm derramado seus corações diante de Ti, que Tu possa estar realizando os pedidos que têm feitos em oração, têm clamado a Ti, Senhor. Abençoa as nossas vidas, a cada irmão, pessoas que estão aqui presentes, e que o Evangelho, Senhor, a Tua Palavra, possa vir de encontro aos nossos corações e às nossas mentes, que possamos desaparecer e que Tu venha crescer, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, precisava ser ungido um novo rei. Mas, na época, Saul, ele era o rei. E aí Deus chega para Samuel e fala para ele, no versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Então, para falar sobre a vida de Davi, nós precisamos voltar um pouco da vida de Saul. Mas falar sobre Davi, um rei, um pastor, um salmista. Os salmos, a maior parte que está escrita, foi o rei Davi que escreveu. Então, como você pegar uma pessoa que tem uma vasta história e você falar sobre essa pessoa, é difícil, né? Por mais que nós vamos falar, vai ficar faltando coisas a falar. Mas foi um grande homem de Deus. Vamos falar sobre quando Deus rejeitou a Saul. 1 Samuel 8, do 1 ao 9. 1 Samuel 8, do 1 ao 9. Que diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel. E o nome do seu segundo, Abia, e fora juiz em Besba. Foram seus filhos, não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel
se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo, em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então Samuel, ele ora a Deus sobre essa causa, porque o povo de Israel, eles queriam um rei. Então Deus tem a maneira dele de governar. E muitas vezes o próprio povo dele quer colocar o seu jeito para que Deus governe. Saul, ele foi consagrado como rei, mas pela história de Saul nós percebemos que não era da vontade de Deus. Mas Deus fala para Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Quando rejeitamos os líderes de Deus, se eles são tementes a Deus e têm prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, muitas vezes nós erramos. E foi o que o povo de Israel ele fez. E eles, desde quando eles saíram do Egito, e Deus orientava eles, mas nós vimos que eles iam desobedecer a Deus. E a grande destruição do povo de Israel no deserto foi a desobediência a Deus. Assim como os filhos, muitas vezes, crescem, né, e querem fazer das suas formas, mas desagrada a Deus. E a Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos pais, devem honrar aos pais e às mães. E nós estamos aqui na terra como filhos e devemos obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Assim como ele fala com Noé, ele fala, quando foi para construir a arca, ele pede as medidas corretas. E Noé, a Bíblia fala que ele fez conforme o que Deus pediu. Então a obediência traz bênçãos para as nossas vidas. Os pecados, ele nos tira privilégios. Então sempre temos que lembrar, quando nós estivermos pecando, clamar a Deus, porque o pecado não é legal. O pecado foi o que separou o homem de Deus e trouxe a dor, trouxe a vergonha, trouxe o medo, né? Mas Deus, a Bíblia diz que Ele é riquíssimo em misericórdia. E se hoje nós estamos aqui, é pela grande misericórdia de Deus. Deus sempre teve misericórdia daquele povo, o povo de Israel. E os gentios que veio a ser nós, né? Nós somos gentios. E o Evangelho nos alcançou. O Evangelho veio até nós. Então, por isso, temos que levar o Evangelho, propagar o Evangelho. Também aqui, em 1 Samuel 15, do 1 ao 3, Deus manda Saul destruir os amalequitas. Então, Saul, ele já vinha um tempo desobedecendo a Deus, fazendo o que desagradava a Deus. Mas chegou um momento de Deus retirar ele e colocar um outro rei, o rei Davi, segundo o coração de Deus. E em 1 Samuel 15,
do 1 ao 3, diz assim a palavra de Deus. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e não lhes perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até as jumentas. Então a ordem de Deus era acabar com aquele povo, porque foram ele, quando Moisés saía e vinha da terra do Egito, eles não permitiram que eles entrassem nos termos dele, e eles tiveram que rodear, né? E Deus não se agradou disso. Toda a nação que fez Israel e afligir Israel, Deus castigou essas nações, né? Então Deus tem um amor, um cuidado para com os seus filhos, né? É como se fosse um exemplo, uma mãe. Uma mãe, ela bate no filho, mas ela não quer que ninguém bate nesse filho, né? Então o amor da mãe é imenso. Então agora nós vamos voltar para o nosso texto, 1 Samuel 16, do 1 ao 13. 1 Samuel 16, do 1 ao versículo 13. Então disse o Senhor, no versículo 1, a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o Belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então Deus já tinha provido de um rei, mas eles não sabiam qual era esse rei. Então Deus chama Samuel e pede para que ele unja um homem segundo o coração de Deus. O único homem que eu já vi citar na Bíblia foi Davi, e se refere como segundo o coração de Deus. Então, se você for procurar na Bíblia, você não vai encontrar outro homem além de Davi, mas você pode dizer: mas Davi não pecou? Sim. E nós pecamos, mas Deus, ele levantou a Davi, e ele tinha as suas qualidades, né, para estar diante da presença de Deus. No versículo 2 diz assim: porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Saul me matará. Então Samuel, ele ficou com medo, porque a preocupação de Samuel não era infundada, né? O próprio Saul, ele tentou matar o próprio Davi. Nós vamos ver em 1 Samuel 18, 11. 1 Samuel 18, 11. Eu vou estar lendo o versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: que aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2
vezes. Versículo 12: E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Então ele já estava procurando a morte de Davi. Continuando o nosso texto, no versículo 2 diz: Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Então Samuel, ele sentiu medo. E quem não sente medo, né? Quando Deus chama a Josué, ele fala: Não te deixarei, nem te desampararei. Então, se Deus escolhe os seus líderes, ele capacita. Então, devemos confiar em Deus, porque muitas vezes nós vamos passar por alguns desertos, né? E é preciso vir uns momentos difíceis para que nós possamos preparar para os dias maus. Porque aqui nessa vida nós temos momentos bons e momentos ruins. Mas estar com Deus é sempre melhor do que estar vivendo no pecado. É melhor descansar no Senhor do que descansar no pecado. Tem muitas pessoas que têm descansado no pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus Cristo, ele nos oferece a vida, mas não é viver, morrer e acabou, como muitos ensinam, que vai vir em outras vidas, porque a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que ao homem está determinado a morrer uma vez só e depois vindo o juízo de Deus. Então, todos nós um dia vamos estar perante os crentes, os que creram diante do tribunal de Cristo. Nós vamos ser galardoados. Mas os incrédulos, eles vão passar pelo trono branco. E lá vai ser um lugar para grau de sofrimentos. E depois vai ser jogado no Geena, né? E ali vai viver eternamente na escuridão. A Bíblia diz que esse lugar é ranger de dentes, né? Lá diz que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Então não queira ir para esse lugar. Aceite a Jesus como seu Salvador antes, porque esse lugar não é legal. E continuando a nossa história, e nós falamos sobre o medo, né? E no versículo 3 diz assim: E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Sempre é melhor fazer da maneira de Deus. Muitas vezes nós queremos dar o nosso jeito. Muitas vezes, lá em Boninal, eu vejo muitas denominações sem autorização de Deus para pregar o Evangelho, sendo que Deus deu a grande comissão para a igreja. E só se institui igrejas através da autoridade de igrejas, né? Temente a palavra de Deus. E no versículo 4 diz: Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? Por que ele fala de paz? Porque o sacerdote, assim como Samuel era, ele ia em um lugar e ele ia denunciar, né, os pecados das pessoas ou trazer paz, né? E os homens de Deus, eles têm que falar, né? Muitas vezes nós sofremos, mas a palavra de Deus, ela fala sim e não. Nunca quando a palavra de Deus dizer não, nós não devemos dizer sim. E nem quando diz sim, nós não devemos dizer não.
porque nós estamos contradizendo a palavra de Deus. Quando Deus tira o povo de Israel, Deus dá os mandamentos. Então lá você vê: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não desejar a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo, a casa do teu próximo. E ali ele vai falando. Mas Deus também ele fala do sim: honra teu pai e a tua mãe. Então Deus, obedecer a Deus é sempre o melhor. Não há outro caminho. Não procure atalhos, né? Porque atalhos muitas vezes não é legal. E ele falou também para não fazer imagem de escultura, não dobrar-se a elas e nem adorar imagem de esculturas, que só existe um Deus verdadeiro. E Samuel decide obedecer a Deus. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e viu a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, temendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e o convidou ao sacrifício. Precisamos viver em santidade a Deus. Quando Josué ele vai para a guerra, e teve um dos israelitas lá, que eu esqueço o nome, ele pegou uma cunha de ouro, pegou uma capa babilônica e escondeu na sua tenda. E aí o povo de Israel, eles começaram a perder a guerra, né? Então não vá contra a Deus, obedeça a Deus, obedeçamos a Deus. E no versículo 6 diz: e sucedeu que entrando ele, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Qual era a ideia de Eliabe? Ele consagrou a Saul. A Bíblia diz que em estatura ele era alto, ele era forte, de bom semblante, né? Por exemplo, se nós fôssemos escolher aqui ir para a guerra, quem seria o escolhido? Teria que escolher quem, pastor Neil? Oi? Todo mundo, né? Então nós olhamos para as pessoas, mas nós não conseguimos ver o coração. Mas Deus, o salmista Davi, ele diz: tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu deitar e o meu levantar. Então Deus, o que nós estamos pensando nesse momento, Deus sabe. Nós não sabemos. Eu posso estar pregando e posso ter pensamentos. Os irmãos não sabem se eu não revelar. E Samuel, como nós, né, olhamos para a aparência, ele olhou para aquele jovem, né, que ele já participava de guerra, forte, musculoso, né? E diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então nós não devemos olhar para o que está diante dos nossos olhos. Quando eu escolhi a minha esposa para casar com ela, ela é mais baixinha, né? Mas eu não escolhi por ser grande, né? Um exemplo, né? Mas ela tem sido uma bênção na minha vida. Como que os jovens devem escolher as jovens, ou as jovens escolher os jovens? Os jovens que são tementes a Deus, pois se eles amarem a palavra de Deus, eles vão amar as suas esposas, e as suas esposas vão amar, ou as jovens vão amar as suas esposas, amar os seus esposos.
A Bíblia diz que enganosa é a beleza, né? Muitas vezes a beleza nos engana, né? Mas Deus não faz acepção de pessoas. Mas olhe para o coração. E Deus queria um homem segundo o coração de Deus. Então, que escolha difícil, né? Mas foi o próprio Deus que escolheu. No versículo 8 diz: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esses. E aonde estava Davi? Davi, ele estava cuidando de ovelhas. Ele era um pastor. Quando Davi, mais na frente, ele chega a ter Saul. Aí Saul, ele vê os filisteus afrontando o Deus de Israel. E ele diz: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o irmão dele, o mais velho, né? Ele disse: eu conheço a sua presunção. Aonde tu deixasse aquelas poucas ovelhas, né? Então ele desfez de Davi. Mas Davi, ele era um homem valente. Aí depois que ele coloca o capacete, né, do soldado, né? A roupa que eles iam para a guerra, e ele não conseguiu se movimentar. Aí o que ele tinha na mão? Ele tinha uma funda que ele usava para cuidar das ovelhas. E aí Saul fala para ele: você não pode enfrentar esse gigante, você não é um homem de guerra. Mas Davi, ele disse: eu já matei um urso e um leão, né? Então, antes que Deus chama, primeiro Deus, ele prepara. E aqueles que ainda não são convertidos, Deus está chamando não para dar a vida eterna, salvar, mas também para trabalhar na obra dele, levar as boas novas de salvação. As pessoas, infelizmente, aqueles que não têm Cristo, eles estão mortos em seus pecados e estão caminhando para o abismo. Mas Jesus Cristo, ele morreu. A Bíblia diz que ele derramou todo o seu sangue, ele se esvaziou naquela cruz por nós. E Deus não quer que ninguém vá para a condenação. Deus quer que todos se salvem. Então aceite Jesus antes que você parta dessa vida. Lázaro e o rico, e Lázaro, o rico, quando ele estava no tormento, ele olha e vê Lázaro no seio de Abraão. Ele pede para Abraão, ele fala: pai Abraão, tem misericórdia de mim, molhe a ponta do dedo na água para refrescar a língua dele. Imagine, quando nós ficamos muito tempo sem tomar água, já é difícil. Já imaginou você dentro de um fogo e esse fogo nunca vai apagar, porque vai receber um corpo próprio para o sofrimento e vai passar séculos, mais séculos, e aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Salvador vai estar na glória, no descanso, e aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo eternamente. Então não troque uns dias por eternidade, para sempre, no terror eterno. E no versículo 11 diz, o versículo 10, assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esse. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse ainda: falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos
até que ele venha aqui. Davi, ele não estava aos holofotes, né? Ele não era muito visto. Quando ele se apresenta diante de Saul, Saul ele fala: quem é esse jovem? Saul ele não conhecia Davi realmente, né? Precisamos conhecer, né, uns aos outros mais profundamente. Nós, como pastores, precisamos conhecer as nossas ovelhas e as ovelhas conhecer no profundo os seus pastores, porque os pastores, eles sofrem, né? Eles passam momentos difíceis. Se algum dos irmãos já sentaram com o pastor Neil, com o pastor Viana, vocês vão ver que tem muitas bênçãos na vida desses homens, mas eles já passaram por alguns desertos, né? E nós podemos aprender como passar pelos desertos da vida e se manter firmes, né? Sem cair. Eu estou na Bahia e eu tenho 43 anos. Eu nunca vi falar nenhum trisco assim do pastor Viana e nem do pastor Neil. Eu não estou falando aqui para bajular os pastores, mas é algo verídico, é algo verdadeiro. São pastores que inspiram não só nós lá, mas como os irmãos aqui. E Davi também, ele não era visto, mas quem conhecia ele sabia, né, que era um grande homem de Deus. E no versículo 11, ele manda chamar, e no versículo 12 diz: então mandou chamá-lo e fez-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Ele era um jovem, né? Aqui eu creio que tem muitos jovens. Eu também já fui jovem. Muitas vezes nós somos levados aos oferecimentos desse mundo. E quando passam os momentos e nós vamos chegando a uma idade, nós percebemos, assim como dizem Provérbios, que o pecado, ele é doce, mas depois ele amarga, né? E nós trazemos amarguras para as nossas vidas. Não precisamos cair para ter que aprender. Nós podemos aprender com a palavra de Deus para não cair. Então mandou chamá-lo, no versículo 12, e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é esse mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então, daqui para frente, nós vemos quantas coisas Deus fez na vida de Davi. E Ele pode fazer nas nossas vidas. Só basta nós ter os nossos corações contritos a Deus. E aqueles que não são convertidos, volte-se para Deus, porque Ele um dia Ele voltará. A Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia, ela é verdadeira. E nós vemos, com o passar do tempo, nós estamos vivendo momentos difíceis. E tudo está se cumprindo o que a palavra de Deus faz. E foi profetizada. E ela não vai deixar de cumprir até que Jesus Cristo venha dos céus. Então Ele voltará. E nós, eu e todos aqueles que já cremos, nós iremos para lá. E você hoje, que não aceitou a Jesus como seu Salvador, você pode estar tomando essa decisão e crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Você pode estar vindo aqui à frente ou levantando a sua mão e aceitando Ele como o seu Salvador. A melhor escolha a fazer. Nós temos feito muitas escolhas nas nossas vidas, mas não existe escolha melhor
do que aceitar Jesus Cristo como o nosso Salvador, o Criador de todas as coisas. E nós iremos morar com Ele. Há alguém que não tem Jesus em seu coração, que queira aceitar Jesus como seu único e Salvador? Eu vou pedir o pastor Neil para estar orando a Deus. E você, que ainda não creu em Jesus Cristo como seu Salvador, você pode estar tomando a sua decisão nesse momento. Quando a Bíblia diz, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então, quando você crê em Jesus Cristo, você recebe a vida eterna hoje. Não é amanhã, você recebe hoje. E a garantia é eternamente. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos agradecer pela palavra pregada ao Senhor Deus, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos aqui hoje para ouvir as Escrituras, ó Pai, com as portas da igreja abertas e também com o privilégio de termos a Bíblia. Abençoe, ó Senhor Deus, esse momento que muitos estarão refletindo, ó Pai, em suas próprias vidas, ó Pai, que cada um de nós possamos, ó Senhor Deus, tomar decisões para glorificar o Teu nome e para Te honrar. Nós clamamos em especial agora por aqueles que não têm Cristo como Salvador, que nesse momento, ó Senhor Deus, venham se arrepender, se entregar, ó Pai, receber o Senhor Jesus e assim, ó Pai, ter comunhão contigo para toda a eternidade. Clamamos tudo isso e pedimos em nome de Jesus, amém.